Se você gosta de treta literária, vem comigo nesse vídeo. Vai ser foda. Livro de hoje, Regras para o Parque Humano, Peter Sloterdijk, uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. Vamos lá, cara. Vai ser foda fazer esse vídeo. Puta que pariu. Tá, vou tentar explicar o que ele tá falando aqui. Esse aqui já é a nossa segunda resenha de Sloterdijk aqui no canal. A primeira foi no mesmo barco, que eu achei um livro difícil, mas não tão difícil quanto esse aqui. Que esse aqui, quer dizer, esse livro aqui não é difícil, mas esse livro aqui tem conceitos que ele dá como que você já entende, como se você já tivesse entendido o conceito, e são conceitos que por sua vez são muito difíceis, né? Mas vamos lá, vamos fazer linhas gerais, que eu vou explicar a pira desse livro aqui, e posteriormente vou explicar a treta que se deu nesse livro. Esse livro aqui, na verdade, foi fruto de uma conferência que o Sloterdijk deu em julho de 99, se eu não me engano, num castelo lá na Baviera, num congresso sobre Heidegger e Levinas, que a título de curiosidade, se vocês não sabem, acho que é o filósofo que a minha mãe estuda, ou estudava, né, não sei, mas ela estudava o Levinas. Mas aqui ele está falando do Heidegger, não vai falar nada do Levinas. Ele escreve uma carta, chamada Carta sobre o Humanismo, em 46, né, o Heidegger, filósofo alemão, tendo sido largamente associado às ideias do nazismo na época, etc., em que ele propõe abandonar, ou ele se pergunta, pelo menos, se vale a pena continuar com o conceito até então dado de humanismo. Então, a partir daí, o Sloterdijk vai explicar o conceito de humanismo de acordo com a definição epistolar dele aqui, que ele diz assim que o ser humano, como um ser influenciável, ele está sempre tentando buscar o equilíbrio entre forças inibidoras ou inibitórias e desinibitórias, ou desinibidoras, eu não lembro do termo exato. Ou seja, um equilíbrio, assim, tentar buscar uma racionalidade, um impulso inibitório para longe desse impulso desinibidor dele, que é a coisa do animal, né? De gostar de ver sangue, de ser bárbaro, de ser, né, de ser um ser humano meio bestial, assim. E isso ele remonta lá desde a época dos gregos e dos romanos. Os romanos tinham toda aquela coisa do pão e circo, e tinha a coisa da literatura também, né? Ele fala lá tem aquela frase do Terêncio, né? Que ele fala: nada do que é me é humano, nada do que é humano me é estranho. Então ele fala assim, então de um lado tinha essa parada, esse negócio de sangue, de animalesco, de você ceder aos seus impulsos animais, e de outro uma busca por esse humanismo que pro Heidegger nunca foi o humanismo nunca foi uma questão de se atribuir a racionalidade ao homem, sempre foi uma definição mais ontológica, sempre foi uma coisa mais assim, tipo, porra, né, o homem não é um animal com mais predicados, com mais qualidades. O homem, é uma parada completamente diferente, né? Não vem com essa. Então esse humanismo para ele era muito importante porque era definidor dessa definição ontológica dele. Então existia um processo de humanismo burguês do século XIX que envolvia leitura de livros e a disciplina militar, né? Aquela coisa. Então você lê livros porque você se reconecta com as ideias da sua espécie, né? Então você deixa de parecer mais com um cachorro e tal, que gosta de rinha, etc., e começa a gostar mais dos livros do seu país, etc., e a obediência militar, que você se levava a uma disciplina diante do Estado e tal, né? O que acontece com isso? Claro, né, cara, a guerra mundial nazista, né, cara, os caras, enfim, implodem todo o projeto humanista proposto aí por eles, por causa da essência do homem mesmo. Então o problema era a própria essência do homem, nunca foi esse equilíbrio e tal. Então fudeu. Então diante disso, né, se fudeu, vale a pena continuar usando esse conceito de humanismo? E aí a partir daí ele coloca uma outra crítica ao humanismo, que é a crítica do Nietzsche.
O Nietzsche ele tem uma crítica muito contundente no Zaratustra sobre o humanismo, que é num capítulo que chama A Virtude Apequenadora. Apequenadora. Existe isso? Enfim, a virtude que diminui. Né, que falam que é quando o Zaratustra vê aquelas casinhas assim, enfileiradas, uma frente de amor, umas casinhas pequenininhas, e fala, mas puta que pariu, né? Quem que mora aí? Né? Não pode ser ninguém muito grandioso para morar numa casinha pequena dessa, fazer, então tudo ficou menor. Né? Então tudo ficou menor. Então a sociedade contratualista, né? Essa ideia contratualista de sociedade que a gente tem, de que a gente quer criar um humanismo para que não nos façam mal, né? Que a gente quer que as pessoas sejam humanistas para que a gente não se atire na barbárie, que a gente não se atire nas brigas, nas guerras, etc. Isso tem um caráter domesticador do ser humano, né, cara? O ser humano fica igual um cordeirinho, não faz nada, fica ali mansinho e tal. E aí, a partir daí, ele fala assim, bom, então se é isso, né? Se é esse o humanismo, né? Então, aí existe essa outra dualidade. As forças que fazem o homem ficar grande e as forças que fazem o homem ficar pequeno. E aí começa um processo, então, que o Sloterdijk sugere, que começa um processo de seleção entre seres humanos que são criados para serem seres humanos pequenos e seres humanos que são criados para serem grandes, ou seja, os caras que vão governar os outros. Que está muito a ver com a ideia do Heidegger, está muito a ver com a ideia do Übermensch, né, do super-homem do Nietzsche, e está muito a ver também com essa questão da eugenia, que é uma eugenia que hoje se estende às clínicas de manipulação genética e tal, que acredita-se que isso vai chegar até nós, até a sociedade normal, como uma mera vantagem na competição da sociedade. Só que qual que é o problema, né, cara? O cara falou de Heidegger, de nazismo, de Nietzsche, de super-homem e de eugenia, cara, aí deu uma treta, né, cara? Aí ele falou assim, olha aqui o Sloterdijk, que parece que tinha uns jornalistas lá, falaram assim, aqui o Sloterdijk tá querendo falar que a eugenia é uma coisa boa, que tem que mesmo que eugenizar todo mundo, e tem que criar umas ideias aí massa para fazer um super-homem, que umas pessoas são melhores que as outras, e cadê não sei o quê. E aí fizeram-se 2 artigos, aqui eu já estou entrando no aspecto da treta, mas depois eu vou voltar para os conceitos do livro. Entrou numa treta nos meses subsequentes, em alguns jornais que fizeram alguns artigos. E aí o Sloterdijk, principalmente parece que tiveram 2 respostas mais contundentes, mas o Sloterdijk respondeu só uma delas, numa carta aberta que ele mandou para o jornal, uma carta grande, só que ele atacou um cara só. E o outro cara que ele atacou foi o Habermas, cara. Que era um cara assim, que até então assim, não se sabia que tinha entrado na história. Mas o Sloterdijk foi lá e falou assim, ô Habermas, seu filho da puta, eu sei que foi você que organizou essa merda aí. Eu sei que foi você que me pichou pra todo mundo, que você pegou essa cópia aqui desse meu texto aqui e foi lá e deu para esses seus alunos que são jornalistas, distorceu toda a minha ideia, mal interpretou mesmo, você queria botar lenha na fogueira, você é um idiota, você é um filho da puta, não sei o que. E começou, cara, uma treta aí entre os dois que foi demais, né, cara? Foi demais. Mas é que tá, cara. Daí esse livro todo aqui ficou famoso por causa dessa treta. Mas assim, não tem assim, a rigor não tem nada que sustente realmente essa interpretação que deram pro livro nos jornais. Assim, são as últimas 10 páginas do livro em que ele está falando de um texto do Platão que chamou O Político, em que ele fala do Sócrates conversando com o estrangeiro sobre condições de você governar, né? Quem que você deve escolher para ser o estadista e tal, mais ou menos aquela coisa que tem na República, né? E isso daí causou um mal-estar, assim, porque daí naquela época o Platão discutia isso abertamente, disse, não, tem que ser um cara foda, tem que ser um cara que seja melhor que os outros, não sei o que, enfim, né? Porque o cara, só o político honesto de verdade, ele vai dizer assim, olha, eu sou melhor que você, por isso que eu devo te governar. E só o político canalha vai falar assim, olha aqui, eu sou o povão também, eu sou igual a você, então eu te entendo, não sei o que, enfim. E aí ele sugere assim, fala assim, se é verdade que existe uma classe que governa, que é diferente da classe que é governada, faz sentido ter eleição? Ou não? E daí, cara, olha a ideia que o maluco joga no livro, né, cara? O cara tá sendo nervoso, né, cara? Tá sendo audacioso
o audacioso garotinho do pensamento perigoso aqui, né, cara? Como é que você fala um negócio desse na sociedade hoje em dia, né? É tudo muito complicado. O cara sendo alemão falando isso, né, por cima, e fica complicado, né? Mas assim, a ideia que ele faz até você chegar ali é muito boa, porque ele coloca as respostas a essa barbárie da Segunda Guerra, que destruiu o conceito de humanismo, e é sobreposta por 3 conceitos que ele fala, que é o marxismo, o existencialismo e o cristianismo. Tá? Então, porque daí ele coloca essas 3 coisas assim, tipo, esses 3 conceitos como tentativas de conter, de inibir mais uma vez o homem que, né, enfim, que em toda a sua essência destruiu o conceito de humanismo, né, o cristianismo, o marxismo e o existencialismo. Ele fala que os 3 são a mesma coisa, eles só querem tentar inibir o homem de formas diferentes, né, tentar fazer o homem cordeirinho. E daí se o homem é cordeirinho, se o homem só quer se governa a si mesmo e tem a sua casinha, né? E daí ele fala um outro conceito que é muito complicado, que é um conceito do Heidegger, que é da clareira do ser e tal, né? O Heidegger é um fenomenológico brabo mesmo. Então ele fala assim, o homem cuida da sua casa antes, então tudo que a gente está escolhendo como estadista, assim, a gente tá vivendo num zoológico em que a gente está todo mundo mansinho e cuidando de si mesmo, então a gente só quer alguém para administrar o zoológico. Isso, o que a gente chama de visão política diferente são só regras diferentes de administração do parque humano, regras de administração do zoológico que a gente vive, porque a gente é meio que autogerido pela nossa própria mansidão, né? Então acho que é mais ou menos isso, assim. Enfim, cara, é um livro perigoso mesmo, tem umas ideias que são perigosas, mas não é essa ideia que levantaram esse bafafá todo aí, tá? De novo, é um livro curtinho, ele tem 60 páginas. Cara, nem 60 páginas. Ele tem 57 páginas e mais umas 3 páginas do pós-fácil, que é o Sloterdijk falando sobre a merda que deu o livro. Mas ele é difícil, porque você precisa já ter algum conhecimento de Heidegger, algum conhecimento do Nietzsche, e do Nietzsche do Zaratustra, né, que é o Nietzsche, a fronteira final assim, do Nietzsche e tal. Tem que ter algum conhecimento sobre fenomenologia, porque isso está diretamente ligado com as ideias do Sloterdijk, né, cara? O humano ele só existe nessa relação, né, nessa coisa. Tem um conceito que ele fala que é muito legal aqui, que eu acho que realmente foi pouco explorado, que é a questão da casa, a relação da casa, né, cara? A casa, o homem, a casa e o cachorro dentro da casa, né? Porque o homem, quando ele vai para casa, ele se domestica, e a partir daí ele tenta domesticar os outros animais para trazer os outros animais para dentro da casa também. E a casa representa por si só um conceito biopolítico, né? Então o Sloterdijk tem uma visão muito biológica para esses fenômenos, enfim. Então vale a pena investigar isso mais a fundo. De novo, cara, eu sou um leitor muito incipiente do Sloterdijk. O Sloterdijk é meu mais novo crush na filosofia, porque ele escreve muito bem, cara, porque assim, o texto dele dá um tesão legítimo de ler, é muito gostoso de ler ele. Só que ele é um cara difícil. Então, assim, se eu cometi alguma imprecisão, se eu cometi algum equívoco, vocês podem me corrigir. Eu acho ótimo que aparecem uns caras. Agora que eu tô fazendo umas resenhas de filosofia, aparecem uns malucos ali, cara, que foi ótimo, assim. Que às vezes apareceu um cara no meu vídeo do mito de Sísifo, que o cara falou que é graduando em filosofia e falou que falou assim, como não és um iniciado, tua retratação está satisfatória. Vai tomar no cu, cara. Aqui, ó. Fio no cu e roda, Thiago. Sua retratação é satisfatória. Olha o meio que eu tô me metendo, né, cara? Puta que pariu. Mas tá bom. Se inscreva no canal, dê um joinha aí. Vamos falar sobre o Sloterdijk mais uma vez, beleza? Um abraço e tchau.